Terra Notícias. Oferecimento Magazine Solar. Construção, casa e decoração é com a Magazine Solar. Em Cerejeiras, na Avenida Integração Nacional, e Colorado do Oeste, na Avenida Marechal Rondon. Terra Notícias. Terra FM, a rádio da nossa terra, 11h43, sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025. Nós estamos recebendo aqui com muita honra no estúdio da Terra FM o senador Marcos Rogério. Bom dia, senador. Tudo bem? Muito bom dia a você, Giovanni. Bom dia ao ouvinte, que é sinal de prestígio sempre. Prazer estar com você aqui, deixar meu abraço a toda a população, né, de Cerejeiras, de toda essa região aqui do Cone Sul, cumprimentar nosso vereador Jandir, que está conosco também aqui, o Nezão, enfim. Prazer estar com você. O prazer é todo nosso. Eu queria que você falasse da sua agenda aqui no Cone Sul. Já esteve em Corumbiara. Vai onde mais aqui? A Terra FM tem ampla audiência e cobertura aqui. Ah, que legal. Eu tive... A minha primeira agenda foi lá na cidade de Corumbiara. Né, estive lá com o prefeito Leandro, o Marcelo, nosso vice-prefeito, os vereadores, e visitando obras, né, serviços que a gente vem fazendo, entregando nessa região, né? Fiz lá em Corumbiara, agora vou fazer o mesmo aqui na cidade de Cerejeiras, e no final da tarde também na cidade de Colorado do Oeste, lá com o prefeito Edinho, né? Mas aqui em Cerejeiras especificamente vamos visitar algumas obras, alguns investimentos. Tem um bairro inteiro aqui praticamente asfaltado com recurso destinado pelo senador Marcos Rogério. O bairro Primavera, né, é um que nós colocamos quase 4 milhões para pavimentação e serviço de drenagem, calçada, meio fio, a obra já feita. Também assegurei recurso para saúde, investimento para a saúde do município. E vou ter também uma conversa, né, com lideranças políticas, os nossos vereadores. Vou passar na Câmara de Vereador daqui a pouco. Aliás, estou atrasado, pedir desculpa desde já aqui aos vereadores também, mas daqui a pouco vou lá na Câmara de Vereadores para falar dos investimentos que a gente tem, né, e falar também daquilo que a gente pretende fazer já para o próximo ano. Nós estamos na fase agora de discutir o orçamento. Eu acho que é importante a gente ter esse contato pessoal, falar com a comunidade, ouvir o setor produtivo, né, que é tão importante. O Brasil está vivendo uma fase agora de muita insegurança no campo, e eu sei que essa região aqui é uma região altamente produtiva, né? Eu acho que talvez uma das mais fortes do estado de Rondônia, e é um setor que eu tenho me dedicado muito. Então, para mim, vai ser muito, muito, muito bom estar ao lado das lideranças aqui para poder ouvir também. Você estava com o prefeito Leandro em Corumbiara. Fala das ações lá. Lá em Corumbiara tem asfalto, fui lá visitar obras de pavimentação asfáltica, coloquei um recurso, está asfaltando um bairro que tinha muito problema com água. A água da chuva, na época da chuva era barro, na época da seca poeira, né? Cheguei lá hoje, o asfalto está sendo feito, a comunidade bastante feliz, R$1 milhão em asfalto. Né? Tem mais um recurso para a saúde do município de Corumbiara também, que já entreguei, já está à disposição do município. Fomos lá visitar uma obra que eu fiz e não tinha nem ido para inaugurar, com a capela mortuária no município. Estive lá nessa obra também. E tem mais R$2 milhões que vai ser feito um asfalto no distrito lá do município de Corumbiara. Esses são os investimentos que estão sendo feitos lá junto com o prefeito Leandro, né, que é um amigo querido. O prefeito Leandro é dessa nova geração, né, de gestores, muito conectado, comunicativo. Eu gosto muito do prefeito Leandro. Né, tanto ele quanto o Marcelo já é mais, já vem numa trajetória comigo desde a época de Democratas. Eu era presidente do Democratas, o Marcelo já estava conosco, ele era vereador na época e hoje está como vice-prefeito lá. Então tem uma amizade ali. Eu falei pro prefeito Leandro, é uma cidade que eu botei muito recurso e não ia lá nem para entregar. Falou, tô mandando recurso, administra lá, faz o que tem que ser feito, né, e cuida da cidade. E eu hoje tive a oportunidade de ir, né, e acompanhar parte dessas obras, parte desses investimentos, né, que está sendo feito na região ali. Então deixo um abraço, né, ao prefeito Leandro, né, ao nosso vice-prefeito, os vereadores, os empresários. Tinha vários empresários, várias lideranças participando também do café da manhã que a gente teve na prefeitura, e eu fico feliz. E uma preocupação que o prefeito Leandro me demonstrou ali, é um tema que eu estou trabalhando muito, né? A gente está vivendo hoje um período de insegurança no campo, Giovanni. Pessoas que têm sua propriedade rural, né, com título definitivo, com escritura pública, e de uma hora para outra se vê simplesmente como se não fosse dono. Alguém chegou e falou assim, sai daqui que a terra é minha, e simplesmente tem que sair, né? Tá acontecendo isso lá na região de Alvorada do Oeste, né, na região de Jaruaru, em Jaru, famílias sendo retiradas por um erro que foi cometido pelo governo no passado,
estão sendo retiradas. Outras áreas, outras regiões, famílias que estão em áreas produtivas, produzindo, e a terra está sendo, nesse momento, reivindicada pela FUNAI para virar terra indígena, né? E tem um cinturão dessa área aqui na região do Cone Sul, né? Que vai impactar Chupinguai, que vai impactar Corumbiara, que impacta o município de Pimenteiras. Não sei se chega aqui na região de Cerejeiras, mas pelo menos os 3 municípios ali têm um impacto. É uma grande área e área produtiva. E simplesmente a FUNAI demonstra interesse na área e o produtor rural que está em cima, produzindo, trabalhando e produzindo com documento, de uma hora para outra ele se vê, né, expulso da sua própria terra, como se o documento que ele tem não valesse nada. Então nós estamos trabalhando isso para tentar reverter isso. É difícil porque a agenda do atual governo é uma agenda complicada, porque eles têm um compromisso com essa pauta de ampliação das terras indígenas. E eu vou dizer para ti com muita segurança, eu não tenho, assim, tem gente que fala, quem é a favor do setor produtivo é contra o índio. Não, eu não sou contra o índio, até porque eu nasci do lado de uma aldeia indígena. Eu nasci em Ji-Paraná, né, na linha 86, do lado de onde eu nasci era área, território da FUNAI, área indígena. Até hoje eu tenho uma boa relação, né, com a comunidade, com os indígenas daquela região, da unidade Gavião, que era próxima nossa lá. Então, quando eu converso com os índios, com o índio de verdade, eles não estão reivindicando mais terras, eles estão reivindicando apoio, suporte, para poder se desenvolver, para ter uma vida melhor, para ter dignidade. É isso que eles precisam, né? Eu sempre que posso atendo, busco dar condições. Agora, quando você vai ouvir entidades que dizem representar a população indígena, né, associações, ONGs, aí esses não, tem que ter mais terra, mais terra, mais terra. Mas não é para o índio. Isso é para satisfazer um interesse internacional que procura tirar a área produtiva do Brasil. Ou seja, na verdade, essa é uma guerra perversa. É uma guerra de quem está lá fora e quer impedir o avanço do agro no Brasil, porque o Brasil é competitivo. O Brasil, os países da Europa, por exemplo, são competidores, competem com o Brasil. Mesmo os Estados Unidos, ele compete com o Brasil. Tem muitos produtos que nós temos aqui e que há competição entre os países. É natural que haja. Agora, o que não é normal é você usar esse mecanismo da demarcação de terra indígena como um mecanismo de controle do avanço econômico. Isso é desonesto. Isso não é correto. Então você não está... Hoje o movimento não é para garantir terra para quem precisa, para o índio que precisa. O índio já tem muita terra. O que o índio precisa é de mais apoio para poder sobreviver dentro desse território que ele tem com dignidade. Isso eles não querem dar, né? Então a região ali de Jaruaru começa lá em Campo Novo, naquela reserva nacional Pacaás, que foi incorporada pela unidade Urueuauau. Então ela corta, né, ali de Guajará, Campo Novo, Cacaulândia, Castanheiras, Jaru, Alvorada do Oeste, e vai cortando tudo. Então, por um erro que foi cometido na época do decreto que criou essa área, né, que estabeleceu os limites de confrontação diferente, isso fez com que um conjunto de propriedades que foram, na época, assentados pelo INCRA, né, é um projeto de assentamento do INCRA, com título definitivo, com escritura, hoje está sendo retiradas essas famílias. Então, realmente, o Brasil vive um momento de insegurança, Rondônia vive, hoje tem 23 áreas sendo demandadas para se tornar área indígena em Rondônia. 23 áreas. Áreas produtivas, áreas que as famílias estão trabalhando e produzindo. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, eu fui o relator do marco temporal, que estabelece a Constituição de 88 como o limitador para a demarcação de terra indígena, e eu vou trabalhar enquanto eu puder e tiver força para garantir que a gente garanta que o índio continue na terra dele trabalhando e produzindo, mas garantir também que o produtor rural tem o direito de continuar na sua terra trabalhando e produzindo. Senador, quem é o verdadeiro culpado? Quem criou essas reservas aqui? Olha, na verdade, assim, lá atrás, isso começou desde a época do governo Collor, isso avançou no caso de Jaruaru e de Alvorada, esse decreto foi no governo Collor. Mas de lá para cá, né, o governo Lula, governo Dilma,
avançou muito. E o que eles fizeram? Eles criaram mecanismos que não passa pelo Congresso Nacional. Porque se passasse pelo... Olha, vai criar uma nova área indígena aqui em tal lugar. Vamos mandar o projeto pro Congresso Nacional, pro Congresso Nacional aprovar. Tava tudo certo, é uma questão democrática. Não passa. Eles criaram mecanismos em que, quando a FUNAI chega e diz, eu tenho interesse nessa área. Não, mas essa área aqui é uma propriedade histórica da família do Giovanni. Tem 40, 50 anos que ele está em cima, trabalhando, produzindo e sustentando a sua família. Não importa. Não, mas ele tem documento, tem título definitivo. Rasga o documento que não vale nada. O que vale é a intenção da FUNAI e a obrigação do Estado brasileiro de demarcar essa área. Então, esses governos, né, especialmente os governos do PT, e aí essa é uma pauta deles, é uma agenda deles, é uma agenda que ampliou muito as áreas, né, de reserva indígena no Brasil, e hoje eles estão num novo movimento querendo ampliar. Só para você ter uma ideia, Giovanni, hoje nós temos, o que tem de área reivindicada corresponde a quase 100% do tamanho da área indígena que o Brasil já tem. Ou seja, eles querem dobrar o tamanho das áreas que a comunidade indígena tem no Brasil. Mas a pergunta é, a comunidade indígena cresceu desse tanto? Tem demanda? Não tem. Não é porque aumentou a população indígena. É porque essa é uma agenda de governo, é uma agenda que a comunidade internacional pressiona o Brasil e o Brasil quer fazer. Então, ou a gente estabelece um limitador, um marco temporal para dizer, olha, a partir daqui não pode mais, porque se você quer dar uma terra para alguém hoje, né, tem famílias que precisam de serem assentadas. Como é que o governo faz? Ou ele faz a desapropriação, porque é uma terra que foi objeto de crime, ou então ele vai lá e indeniza, compra a terra e vai lá e faz o assentamento. Por que a mesma coisa não vale para a comunidade indígena? Então, se o governo quer destinar mais área para a comunidade indígena, não tem problema, né? Faça a desapropriação regularmente, né? Indenize, pague pela terra e aí faça a destinação como quer fazer. Mas simplesmente tirar quem está em cima produzindo para aumentar a área indígena, eu acho que isso é um retrocesso e que só atrapalha o desenvolvimento do Brasil, né? O nosso grande fator de crescimento no Brasil hoje é o agronegócio. Rondônia, então, nem se fala, né? Se você tirar da equação econômica de Rondônia o agronegócio, sobra o quê? Né? Você pega toda essa região do Cone Sul aqui, né? Cerejeiras, né? Curumbiara, Chupinguaia, Pimenteiras, né? Colorado, Camixi, Vilhena, tudo é agro, né? Tudo é agro, muito forte. Então a nossa economia depende disso. Então, se você tira aqui toda uma fatia das áreas que tem nessa região, que é área produtiva, e transforma ela em área indígena, o que significa? Que você vai levar para essa área uma proibição de produção, porque eles colocam o índio, mas não quer que o índio produza. Tem comunidade indígena no Brasil que está tentando avançar para produzir. Eles querem também ter a possibilidade de girar economicamente as suas áreas. Mas aí as ONGs chegam e falam, não, nós destinamos a área, né, para a comunidade indígena, mas não é para produzir. É para poder simplesmente fechar a porta da produção e virar tudo área de recuperação florestal. Então, assim, eu vejo que isso é um retrocesso e acho que se o parlamento não se posicionar de forma firme, a gente perde essa guerra. Eu tenho me posicionado, né? A bancada de Rondônia, na sua grande maioria, toda tem uma posição muito firme em relação a isso, né? E é o que está segurando as pontas, porque não fosse isso, eles já tinham tirado metade das áreas de Rondônia, que são áreas produtivas, e feito virar tudo área de reserva. Certo. Agora são 11h57, aqui com o senador Marcos Rogério na programação da Rádio Terra FM. Aproveitar, claro, aqui a presença do senador para falar um pouquinho da nossa situação nacional, né? A gente falava em off aqui. Senador, onde a gente vai hoje? Nos jantares, nas mesas de restaurantes, lanchonetes, as famílias, onde você chega, todo mundo é politizado e há uma descrença muito grande na política nacional. Você está em Brasília, eu queria que você comentasse. A gente sabe que você é de direita e defende as pautas de direita. Eu queria te perguntar diretamente, por que o Senado não consegue resolver os problemas do Brasil? Eu acho que, assim, o Senado, ele acaba sendo reflexo daquilo que significa a vontade do eleitor. Porque às vezes o eleitor hoje ele olha para o Senado e não se sente representado.
Fala, puxa, por que não faz? Por que não caça ministro? Né? Hoje a gente tem um ambiente onde o que o Congresso aprova não tem mais validade. Né? O que vale é o que o Supremo diz que vale. Né? Hoje a lei penal, a lei processual penal, ela é uma para um grupo de pessoas e é outra para outro grupo de pessoas. E por que o Senado não age? Né? Porque a qualidade da representação que a gente tem no Senado ou na Câmara ou em qualquer lugar da política depende da qualidade da escolha, depende da qualidade do voto. Então, com o Senado que nós temos hoje, você não tem ambiente para mudar isso. Aonde é que está a janela de oportunidade? Na eleição. Ano que vem. É na eleição, é o ano que vem. Na eleição, o eleitor vai poder dizer, olha, do jeito que tá bom, não tá bom, quero mudança. É o eleitor que decide. Agora, Giovanni, eu estou muito otimista de que eu acho que o Brasil está vendo, né, o Brasil está observando, né, que assim, o país está indo para um lugar muito ruim. Né? Do ponto de vista nacional, a gente está com problema. Do ponto de vista internacional, a gente tem problema. Né? Ou a gente corrige o rumo para o Brasil ir para a direção certa, ou nós vamos aprofundar essa crise. Não dá para a gente continuar tendo que administrar uma crise atrás da outra. Sabe? Todo mundo perde. Especialmente o mais pobre, porque quanto mais a política vai mal, quem mais paga o preço por tudo isso é o mais pobre. É a pessoa que não tem condições. E aí vem, né, quem mais está fazendo mal, né, para a vida do mais pobre, às vezes chega na televisão, chega no rádio e ele tenta enganar. Durante muito tempo, né, uma conversa boa enganou. Aí alguém vai dizer o seguinte, olha, o Brasil está com uma taxa de juros hoje de 15%. Alguém vai dizer que isso é bom para o brasileiro? Isso vai impactar do papel higiênico que é vendido no supermercado ao remédio que é vendido na farmácia. A pessoa que está aqui produzindo, né, o produtor de soja, né, quem está na pecuária ou quem está na agricultura familiar, ele vai comprar algum produto. Aquele produto está impactado pela política de juros que tem. Agora, por que a gente está com esse juro no patamar que está? Porque o Brasil não confia em quem está governando. É uma questão simples. Ontem teve uma entrevista do presidente do Banco Central e olha que quem colocou ele foi o presidente Lula. E ele dizendo, olha, não tem que esperar do Banco Central uma posição diferente quando aquilo que foi estabelecido como meta fiscal é descumprida o tempo todo. Ele disse isso claramente. Então não tem receio. Olha, o diagnóstico todos nós temos. O Brasil vai mal. A economia não está boa, né? A questão fiscal não está boa. Agora, qual é a receita? A receita é mudar. Se o comandante não está indo bem, então o poder de mudança ou o poder de manutenção está na mão do eleitor. Eu acho que o brasileiro já sabe que o Brasil está indo num caminho que não é bom. Não é porque eu sou de direita e o governo que está lá é de esquerda, não é só por isso, é questão de olhar para os dados, olhar para os números, olhar para as evidências, né? Porque tem governante de direita também que vai mal. Não é só porque é de direita, não. Se for de direita, mas foi incompetente, não adianta. Concordo. Não é só pelo fato de ser de direita, tem que ser competente, tem que saber o que tem que fazer, tem que colocar o país no rumo certo. Então eu acho que a eleição do ano que vem vai ser uma virada de chave para o Brasil. Eu estou muito confiante nisso. A gente está vivendo um momento agora triste, né? O nosso ex-presidente preso, né? Uma perseguição implacável contra ele e contra a família. Mas eu acredito que a gente vai conseguir virar essa chave muito em breve. E após isso, né, pegar esse legado que nós tivemos, e ele tem uma coisa que o Bolsonaro conseguiu trazer para o Brasil nos últimos anos que foi positiva. Ele conseguiu separar, né, a identificação, o que é direita, o que é esquerda, o que a direita pensa, o que a esquerda pensa. Ele conseguiu estabelecer isso. A partir dessa consciência nacional, eu acho que nós vamos para uma eleição no ano que vem muito mais madura e com a possibilidade de dar uma nova direção para o Brasil. Para fechar, você é candidato a governador do estado ou não? Porque a gente escuta isso onde vai. Olha, essa pergunta, Giovanni, essa pergunta eu ouço em todos os cantos, aonde eu vou. Né? Eu hoje estou focado em ser senador da República, estou trabalhando como senador, fazendo o que eu posso fazer para defender o Brasil e defender Rondônia, mas estou muito preocupado com a situação do estado de Rondônia. Né? E o que eu tenho dito é o seguinte, eu tenho orado a Deus e tenho pedido aonde eu vou para as pessoas orarem para que Deus possa mover o nosso coração na direção certa. Eu sei que o Brasil precisa de senadores posicionados, né? Tem bons nomes hoje no estado de Rondônia, né? Eu tenho conversado muito com o deputado Fernando Máximo, nós temos hoje uma proximidade muito grande para esse projeto, né? Coloquei no primeiro momento o nome dele como pré-candidato a governador.
meu nome também foi colocado, mas nesse momento eu tenho refletido muito, né? Se vou para o Senado, se venho para o governo. Talvez seja o momento, né, da gente trazer um olhar mais para dentro do Estado, né? Eu nunca vi o Estado de Rondônia na situação que está hoje. Nossa segurança pública, para mim, hoje é o ponto mais preocupante. Alguém pode dizer, mas a saúde é o maior problema de Rondônia. É verdade. A nossa saúde está desestruturada, não tem assistência, as pessoas estão sofrendo e precisa de uma resposta rápida. Agora, a saúde tem dinheiro. A saúde tem dinheiro. O orçamento da saúde é grande. O que falta para a saúde? O que falta para a saúde é uma gestão eficiente. Uma gestão que consiga identificar os problemas e dar a solução mais adequada, né? Usando toda a rede estruturada que tem no Estado, municípios, para poder atender a população. Isso eu acho que é uma questão que com a boa gestão você consegue encaminhar. O grande desafio para mim nesse momento é a questão da segurança pública, porque o crime organizado expandiu a sua atuação, hoje não é mais um problema apenas da capital, está no interior, está ameaçando o produtor rural, está ameaçando o comerciante, está ameaçando a dona de casa, ninguém está seguro mais. A violência está em todos os cantos e a nossa polícia ficou apequenada, ou seja, nos últimos anos nós não tivemos novos concursos, não houve ampliação dos quadros da polícia, nós não temos nem soldado na nossa polícia militar. Vou corrigir, se tem soldado, tem aquele soldado que não conseguiu ser promovido, porque pelo tempo que não houve novas nomeações, concursos, nós não temos mais soldado. E muitos estão em desvio de função, desvio de finalidade. Então, o crime aumentou o seu contingente, aumentou a sua atuação, verticalizou toda a sua presença nos municípios. Hoje há comando. Tem família que está num bairro, que está num condomínio. O filho dessa família não pode sair daquele local e estudar numa escola que está do lado. Por quê? Porque essa região é dominada pela facção A e a escola está dentro de um território dominado pela facção B. Aonde é que nós já imaginamos que isso ia acontecer em Rondônia? Está acontecendo. Então eu penso que a gente tem que olhar para as boas práticas, aquelas que deram certo Brasil afora. Nós temos um caso de sucesso no estado do Goiás, que era muito violento e hoje resolveu o problema da violência. Nós temos o caso de São Paulo, né, onde o governador Tarcísio Derrite, que é o secretário de Segurança, conseguiu dar uma resposta boa, em parceria com a prefeitura, que implantou lá o Smart Sampa, que está dando uma boa resposta, e não é aquela resposta apenas que você chega lá, né, e aquele policiamento que vai pro chumbo, né, ou prende ou mata. Não é isso apenas. A polícia tem que ter, a resposta dela tem que ser muito firme e muito dura. Mas o ideal é você conseguir desenvolver políticas públicas que protejam a população antes que o crime aconteça. Aconteceu um homicídio, você vai lá e prende o bandido. Ok, você prendeu, deu uma resposta, mas tem uma família chorando. Aconteceu um assalto. Ok, você foi lá e conseguiu prender depois, mas tem uma família sofrendo. Então, você precisa desenvolver políticas públicas que antecipe a ação do Estado para proteger a população. Então, o que eu posso dizer para você, Giovanni, finalizando aqui? Eu tenho orado a Deus para que o Senhor oriente o meu coração, a minha decisão, na direção certa. Se for para continuar no Senado, ok, mas se for para vir para o estado de Rondônia, para governar o estado de Rondônia, se for a vontade de Deus e do povo de Rondônia, eu estou preparado do ponto de vista de conhecer os problemas, de conhecer boas práticas para a gente tentar virar essa chave, garantir mais segurança, mais proteção e garantir um estado mais presente, sabe? Não dá para a gente ficar vendo as famílias sofrerem por falta de saúde, por falta de assistência e achar que isso é normal. Não é normal. Nosso estado é rico, nosso estado é próspero. O que falta é realmente você colocar pessoas certas nos lugares certos para poder transformar a realidade que o Estado tem. Senador, para fechar, a gente sabe que a grande marca do PT é a corrupção. E eu acho que em segundo lugar é a incompetência. O que é pior no seu ponto de vista, a corrupção ou a incompetência? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque conceitualmente, se eu for dizer para você que o maior problema é a incompetência, vai parecer que está querendo defender, né, a coisa errada. E não é isso, né? Eu acho que a corrupção, você identifica, você pune e você tenta corrigir através, né, dos mecanismos de controle, né? A corrupção, você tem uma resposta para ela. É polícia e cadeia.
É polícia e cadeia. Agora, a incompetência, essa você não tem como punir. A incompetência, ela é um mal permanente no dia a dia. Porque eu falei agora há pouco para você. Rondônia, por exemplo. Nós temos aqui o problema da saúde pública. Quando eu disputei a eleição para governador lá atrás, Rondônia tinha um orçamento de 13 bilhões de reais. 13 bi. A saúde era boa ou era ruim naquele momento? Era ruim. As pessoas sofriam. Bom, 4 anos depois, o orçamento saiu de 13 bi para 17 bilhões de reais. Ou seja, nós quase dobramos o nosso orçamento. A pergunta é, a saúde melhorou? Está atendendo bem a população? Não está atendendo bem. Então o problema não é orçamento, o problema é a incompetência. Pior do que isso, é você não colocar a pessoa certa nos lugares certos. Olha, se eu vou... alguém fala, então para ser secretário de saúde tem que ser um médico? Não, um dos melhores ministros da saúde que o Brasil teve foi o Serra, né? Na época. Ele não era médico, mas era um grande gestor, um grande administrador. E conseguiu dar uma boa resposta. Então, você tem que identificar setores que são sensíveis, identificar a pessoa certa para tocar a pasta. Então, não é só uma questão de recurso. Então, quando você me pergunta, o que é pior, a corrupção ou a incompetência? As duas coisas, né? Incompetência e corrupção é um mal tão grande que ele trava o desenvolvimento, que ele trava a entrega de serviços públicos. Eu acho que é o seguinte... É tão criminoso aquele que faz da sua gestão uma gestão incompetente, quanto aquele que faz da sua gestão uma gestão corrupta. São dois tipos de corrupção. A corrupção que rouba, metendo a mão no que não é dele, e a corrupção que retira a possibilidade de entregar bens e serviços que são da população. Tá certo. Eu acho que eles do PT são bons em um quesito. Cobrar impostos, né? Aí são campeões, né? Aí não se cansa de fazer. Né? Aí não se cansa de fazer. E assim, a oposição tem sido a barreira de resistência nessa pauta do aumento de impostos. A todo tempo eles estão tentando aumentar um imposto novo. Fizemos uma reforma tributária há pouco tempo. Eu denunciei que era uma reforma tributária ruim, porque ela permitia o aumento da carga tributária. E eles diziam, não, vai diminuir a carga tributária. De lá para cá, quantas medidas foram adotadas para aumentar o peso dos impostos? Ou seja, o brasileiro não aguenta mais, não suporta mais imposto. O que o brasileiro precisa é realmente de alívio. É o governo e o governante sair do cangote do contribuinte, né? É trabalhar mais e cobrar menos. Quando o governo trabalhar mais, for mais eficiente e cobrar menos, até a arrecadação vai melhorar. Porque ele melhora a eficiência da gestão e alivia o peso dos impostos. E aí você tem o crescimento da atividade econômica, da atividade empresarial, atividade no campo. E com isso, com o aumento da atividade, quando você tem mais atividade econômica, você aumenta a arrecadação por outras vias e não pela via do aumento da carga tributária. Eu acho que, até do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista filosófico, aumentar imposto é uma receita errada em qualquer ambiente. Tá certo. 12:11, senador, muito obrigado pela sua vinda aqui, foi um prazer e te convido para voltar mais vezes aqui. Obrigado, Giovanni, a você, um abraço a todos os ouvintes, aproveito a oportunidade para desejar aqui um feliz Natal, um bom ano novo, né, a toda a população aqui de Cerejeiras, de toda a região do Cone Sul, Curumbiara, Pimenteiras, Chupinguaia, Colorado, Cabixi, enfim, toda a nossa população aqui, um abraço, senador Marcos Rogério, conte sempre conosco. Próxima oportunidade que estiver na região aqui, faço compromisso de estar contigo aqui. Tá certo. Senador Marcos Rogério com a gente aqui na programação Terra FM. A gente segue por aqui.